Bom dia, pessoal. Primeiro agradecer o convite para estar aqui com vocês. É muito legal estar num circo, né, num sábado de manhã, conversando sobre a cidade. Acho que isso já é uma novidade legal, né? Já é bacana. E dizer também que eu acho fundamental, parabenizar cada fluminense, fundamental discutir uma agenda, estar lançando uma agenda. Porque a cidade do Rio hoje tem agenda. Ela já tem uma agenda, só que é uma agenda conservadora. Uma agenda conservadora e muito marcada pela lógica do mercado. Então nós já temos uma agenda que está andando, que está construindo a cidade, que perpassa todas as questões aqui que os nossos colegas já colocaram, enfim. Então, você tem uma agenda alternativa, pensada de maneira coletiva, a essa agenda hoje, que faz parte hoje do pensamento conservador, que hoje direciona a nossa cidade, é fundamental, né? Então, por isso, acho que já vale a pena a gente estar aqui podendo discutir e conversar sobre essas questões. A câmera não está me pegando? Pode ficar aqui? Bom, de onde é que eu falo, então, só para vocês entenderem de que lugar que eu estou pensando a cidade e de onde que vem a proposta, ou enfim, o caso que eu quero apresentar aqui hoje. Eu cresci na Maré, na favela Nova Holanda, que é uma das 16 favelas da Maré, que a Maré hoje tem 130 mil moradores. Ela é o tamanho de uma cidade de médio porte, né? Para vocês terem uma ideia, ela é maior do que 90% de todas as cidades brasileiras. Então ela por si só já é um território bastante adensado e grande. Cresci na Maré, fui aluno da Escola Pública da Maré, depois fui professor da Escola Pública da Maré, e por conta dessa trajetória, nessa trajetória, encontrei algumas pessoas e fundei uma instituição junto com essas pessoas. A Eliana está aqui, tem alguns aqui que não fundaram, mas são super parceiros, Raquel, o Edu, enfim. Esse grupo de pessoas tinha uma trajetória parecida e a gente achava que tinha que fazer alguma coisa para intervir na realidade da Maré, que é uma realidade complicada, tem muitos problemas, enfim. Então a gente fundou a Redes da Maré. Na época, uma das grandes questões que a gente tinha lá era a questão da educação, e não só por isso, mas porque a gente tem uma trajetória na área da educação, né? E a gente, então, começou a fazer alguns projetos nessa área, como o pré-vestibular, como o Binho bem falou, né, essa ideia do jovem da favela poder acessar a academia, poder acessar a universidade. A universidade é um lugar estratégico para pensar a cidade, para pensar a política pública, enfim, para pensar outras questões, formular propostas, e a gente achava, na época, e continua achando, que era um espaço a ser ocupado. Então a gente tinha uma ação nesse sentido, né? Mas depois a gente começou a perceber que tinham outras questões importantes além da educação, né? E uma dessas questões centrais é a questão da segurança pública, e é o que que nos traz aqui hoje, que me traz aqui hoje, um pouco de contar para vocês uma experiência que a gente já está praticando na questão da segurança pública. E falar em segurança pública na favela é muito difícil, né? As pessoas, tradicionalmente, primeiro, elas não acham que é direito da favela falar de segurança pública. Na cidade, a gente acha que quem fala de segurança pública é sempre o Estado ou é sempre a Secretaria de Segurança. É sempre o governador, é sempre o membro do Estado que fala, ou a polícia, que fala sobre segurança pública, né? E a gente achava na época, e aprofundou isso depois, que a segurança é muito séria, é muito importante para estar na mão só do Estado, para estar na mão só da polícia e para estar na mão do secretário de Segurança. Então a gente achou, lá no início, que era preciso que a população da Maré, que vivencia esses problemas todos, que ela pudesse intervir nesse problema. Então ninguém melhor do que o morador que sofre com esses abusos, que sofre com a ação da polícia, que sofre com a ação do tráfico, da milícia. Outro dia eu estava lendo no jornal, vocês devem ter visto, em Campo Grande, uma milícia vendeu uma favela. Os caras venderam a favela, vendeu para o tráfico. Quer dizer, como é que é isso, né? Então, essas questões estavam na Maré. A Maré, ela tem lá os comandos do tráfico, tem lá a milícia, tem um batalhão de polícia dentro, e agora está ocupada por 2.400 soldados do Exército do Brasil. Então ela vive, a questão da segurança é central na Maré, né? Então a gente achava que tinha que intervir forte nessa questão, que não dá para falar de Maré, cultura, educação, sem falar de segurança. Essas coisas estão interligadas. E aí a gente, na época, assim,
uma das formas de enfrentar o debate é qualificar, ajudar os moradores a discutir. E a primeira coisa que tem que fazer é entender que segurança pública é um direito do morador da favela. E que, por ser direito, ele tem que intervir nesse debate para fazer esse direito valer. Né? Então, a gente começou a fazer um projeto focado na questão da segurança pública. Começamos a trabalhar num projeto chamado Maré que Queremos. Está no site da rede, depois quem quiser dar uma olhada com mais calma está lá no site, pode entrar lá. E a gente pensou também o seguinte, além de fortalecer a mobilização, mobilizar o morador, a gente precisava fortalecer as instituições locais também. A Maré tem muitas instituições locais, a gente acabou de fazer agora um censo econômico e a gente localizou mais de 2.000, 2 ou 3, Irana? 3.000 empreendimentos comerciais só na Maré. 3.000 empreendimentos, pequenos e médios empreendimentos comerciais na Maré. Tem uma pujança econômica fantástica aí. Né? A Maré tem uma série de instituições da sociedade civil, que inclusive algumas estão aqui hoje nesse debate. A Maré tem 16 associações de moradores, que muito tempo ficaram na mão, pelo menos parte dela ficou na mão do tráfico. Então era preciso potencializar essas instituições comerciais, instituições locais, e as associações de moradores. É preciso chamar esse pessoal para o debate. E o enfrentamento com o poder público, que tinha uma política de segurança para a favela, tem uma política de segurança para a favela, que é essa que está aí. E que a gente precisava disputar essa agenda, essa política de segurança. Porque eu acho que isso tem que ficar claro. Não é que não tem uma agenda, não é que não tem uma política, tem. Só que num molde conservador, num molde mercadológico. E a gente precisa disputar com isso. Né? A primeira coisa é, vamos afirmar que o morador ele é responsável pela discussão de segurança pública, ele precisa se apropriar disso. Criamos um projeto chamado Maré que Queremos, como eu falei, e a ideia é trazer as pessoas para o debate, o que não é simples. Né? O que é um trabalho de mobilização, um trabalho diário de convencimento, de convencer, de vencer o medo das pessoas. Né? A gente chegou muitas vezes, as pessoas tinham medo de ir nos debates, tinham medo de participar, e a gente entende, óbvio que entende o porquê do medo, né? E muitas vezes as pessoas não entendiam que elas tinham que participar porque é direito, né? Então a gente tinha que convencer de duas maneiras, vencer o medo e vencer a ideia de que ela pode participar, que ela também tem que intervir na realidade. E foi um processo muito legal. Durante 2 anos, mais de 2 anos, a gente começou a se reunir com moradores e com associações de moradores e percebemos um outro problema. Que, isso especificamente da Maré, como eu falei, tem 16 favelas, as associações agiam cada uma no seu território. Vou fechar. E aí, a primeira coisa, assim, não dá para cada um ficar isolado no seu território. Eu acho que essa é uma questão também que vale para a cidade. Não dá para cada um pensar só o seu território, sem pensar em conjunto território da cidade. Não dá para fragmentar, não dá para cair na armadilha da cidade partida. Então, a cidade, ela hoje é multifacetada, esse é um desafio. A gente precisa enfrentar, e na Maré a gente enfrentou isso com uma agenda positiva, né, de propostas. E, para finalizar, a proposta concreta é, a gente precisa ir ao poder público, precisa trazer o poder público a esse debate, e precisa ter uma proposta, precisa ter uma agenda. Durante 2 anos a gente construiu essa agenda com os moradores e com as associações de moradores. No processo, fortaleceu a associação de morador, que pela primeira vez os presidentes passaram a ser eleitos pela população e não mais indicados no processo anterior, que era muito mais pelo tráfico e pelas redes que eles tinham. Isso fortaleceu a ação, a gente fez um documento, que está no site, para quem quiser dar uma olhada. Isso foi entregue à prefeitura. E a gente chegou ao momento que o prefeito foi na Maré e foi para receber esse documento. E isso não foi uma benesse do prefeito. Ele foi porque tinha organização, porque tinha uma agenda, porque tinha pressão pública. Ele foi lá e se comprometeu com a agenda que a Maré criou. Então, acho que esse movimento de mobilização, fortalecimento das entidades locais, fortalecimento dos direitos locais foi fundamental para a gente conseguir que o prefeito assumisse. E a consequência disso é que até hoje acontecem reuniões com as secretarias do governo para resolver as questões estruturais que tem a Maré. Enfim, para fechar e respeitar o tempo, não deu tempo de entrar na questão da relação com as forças de segurança hoje, que é outra questão que nós estamos fazendo muito forte lá. Estamos mobilizando muito morador para discutir que segurança ele quer com
as tais forças de pacificação, para colocar a nossa agenda, para sair da passividade e disputar com quem está pensando a segurança no Rio, uma agenda positiva para a Maré. E falo Maré, mas aí falo cidade também, porque a Maré é a cidade, né? Obrigado.